Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. Está começando o programa Cultura.com. É um grande prazer ter você, teleinternauta, junto com a gente aqui, para a gente poder debater, falar. E hoje eu estou começando o programa com vários colegas, vários convidados aqui, que eu queria já ir apresentando eles. Eu tenho os irmãos aqui, Nil e Léo Camargo, e também o ator Danilo Mora, que vai falar sobre o seu espetáculo de teatro, que a gente vai comentar bastante aqui. Bom, eu queria dizer boa tarde a vocês, meus caros convidados de hoje. Tudo bem com vocês? Boa Boa tarde, tudo tarde, boa bem? tarde. Boa Vamos lá, tarde. vamos de lá para cá, né? De lá para cá, nós estamos com o Nil Camargo, dá o Isso. seu alô. Boa tarde a Boa todos os tarde, alô. internautas, boa noite, bom dia para onde vocês estiverem, né? É isso aí. O Léo ao lado. Olá a todos, muito obrigado pelo convite para abrir aí e um abraço a todos os internautas. É isso. E o Danilo. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos conversar bastante sobre teatro hoje. E é isso aí. E é isso aí. Bom, gente, vamos começar primeiro, né? Vamos fazer por essa ordem hoje, né, o programa de hoje. Que, aliás, está recheado de coisas hoje. Nós tivemos, enfim, vocês vão ver hoje, aí foi bem legal. Primeiro a gente vai falar com o Nil. Nil, me conta um pouco do seu trabalho. Vocês estão vendo o programa agora, estão vendo uma tela do Nil. Me conta um pouco dessa tela que a Exato. gente está vendo, que é uma tela de fogo, uma coisa bonita. Me conta um pouco da tua história, me conta um pouco desse trabalho bonito que a gente está vendo aqui, que o teleinternauta está vendo aqui no nosso fundo do programa hoje. Diga aí, Nil. Então, vamos falar um pouquinho da tela mesmo em si, né? Essa tela é uma tela, assim, é um trabalho, assim, né? Com bastante colorido, a minha especialidade, né? Bastante cor, bastante vivacidez na obra, né? Então eu gosto bastante de trabalhar por esse caminho mesmo, né? Obras bem coloridas, que dê bastante destaque no ambiente, como é um trabalho que eu produzo, gosto de produzir bastante nessa linha aí bem clássica da pintura mesmo, né? Bom, para falar um pouquinho do meu trabalho e Como é que você do... começou? Me conta Ah, como. sim. Você pintava paredes na sua casa, sua mãe ficou brava com você, É, ela é na, tinha raiva que você pintava as paredes da casa. O que aconteceu? então, não, na realidade eu comecei desenhando, né, na escola, como toda criança começa, né, fazendo ali, desenhando no caderno. Minha mãe brigava, "Ô, pô, vai estudar." Eu sempre, né, em vez de estudar, eu dava mais ênfase no desenho mesmo, né, é o que eu sempre gostei bastante, né, comecei a desenhar. E depois, logo, veio a adolescência, falei, poxa, só desenho, isso não está me completando, né, comecei a gostar bastante de pintura em tela, onde eu resolvi seguir por esse caminho aí da pintura mesmo, né? Onde eu comecei a fazer aulas, primeiro até então de desenho, né? Eu mesmo fazia aulas de desenhos com um professor que chamava Vlamir Braguion, que eu agradeço muito também de coração. Se você tiver, que faz até muito tempo que eu não vejo, né? Desde essa fase aí. E depois passei a ter aulas de pintura em tela com uma professora que chamava Lourdes Prado, né? Que dava aula através da prefeitura de São Bernardo, num projeto que chamava-se Casa da Arte, né? E foi aí onde tudo começou, né? Que eu comecei a seguir esse caminho aí e gostei muito e tô até hoje aí, trabalhando. Ô, Nil, deixa eu te perguntar. Uhum. Essa questão de desenho, né? Por exemplo, você começou desenhando. Eu tô falando isso porque eu também eu gostava muito de desenhar quando eu era moleque, também, enfim, mas eu não. Minha coisa era fazer rosto, tentar a questão de Certo. caricatura. Mas, por exemplo, eu estava até discutindo outro dia com uma pessoa sobre essa arte modelo vivo. Você Uhum. chegou a trabalhar, desenhar essas coisas, assim, ter essa base com modelo vivo? Existe ainda esse tipo de estudo com modelo vivo para que você tenha uma coisa mais detalhada do corpo humano? E, logicamente, que o teu trabalho ele não é ligado, pelo que eu estou vendo aqui, né, não é ligado ao corpo humano, mas essa questão de estética você tem que ter uma noção também, né? Ah, sim, lógico. Existe no começo, tanto no desenho, né, um estudo de proporção humana, né? Proporção, né? Exato. E anatomia. Anatomia humana no desenho, que é a base, né, de qualquer projeto de arte. Até na escultura você tem que entender bastante de desenho também, né? Você
eles colocam muito esse estudo aí de anatomia, né? E no desenho você começa Com, focado com com anatomia, anatomia, né? anatomia humana. Principalmente para você desenhar qualquer animal, independente de ser humano ou animal, aí você tem uma proporção. Você precisa ter uma ideia, né? Precisa ter uma ideia. Do ser humano mesmo é baseado assim, uma basezinha assim para o desenho, são 8 cabeças, né, que eles falam. Você pega uma cabeça, você faz assim um círculozinho e faz 8 bolinhas assim para você chegar na estrutura De um corpo de um humano. corpo humano. E aí você tem todo um estudo. Na pergunta que você me falou sobre se hoje existe aquele estudo com modelos vivos, existe, com Porque certeza. é legal isso. Eu estou falando isso porque um primo meu fez há muitos anos atrás na Pinacoteca do Estado. Não sei se ainda do Estado de São Paulo, né? Você está ali, nós trabalhamos aqui em São Paulo, Brasil. Tá? Se existe ainda lá na Pinacoteca esse estudo do modelo vivo para iniciantes, enfim. Olha, geralmente, né, tem vários locais aí que eles colocam sim, até na própria faculdade aí de Belas Artes Belas mesmo Artes. tem isso aí. Existe sim porque até então tem modelos específicos que trabalham com esse tipo de coisa aí, né, que elas posam ali nuas ali, fica ali 1 hora e meia ali, no mesmo, parada ali com a mesma... Com a mesma expressão, Isso, não com é? a mesma expressão, para o aluno começar a aprender A a entender. proporção humana, né? Existe sim. Não, é muito interessante. E aí daí você segue para esse caminho de fazer para o abstrato. E isso também depois que você já se engajou bastante dentro do mundo das artes, aí você escolhe o que você quer seguir, né? Qual é a área que você tem mais atividade? Com o que você vai trabalhar mais comercialmente, que está te dando mais retorno mesmo, né? Também, né? Então você pode escolher aí pelo abstrato, pelo concretismo, pelo impressionismo, né? E pela pintura realista, né? Tudo está dentro de um contexto de arte mesmo, né? Mas aí isso é o que você vai seguir e o que você vai ter mais retorno para você ganhar dinheiro com isso aí, né? Tá. Você precisa Me diz uma ver com coisa, isso é bem interessante a tua colocação. Porque assim, todo mundo, você que está aí assistindo o programa, acha que o artista também precisa, é o trabalho dele. E o artista precisa ganhar dinheiro, lógico, para sobreviver. E quando você entendeu que você poderia viver de arte mesmo, né? Como é que você chegou a essa conclusão? Olha, agora dá para eu ir mesmo nesse caminho. Então, até vou contar uma história aqui, né? Até um pouco curiosa, que na realidade antes de eu pensar nisso, eu estava pensando, poxa, como que eu vou sobreviver, como que eu vou ganhar dinheiro de artes até então, aqui no Brasil, como todo mundo sabe, é um pouco difícil, né? Não tem muito incentivo do governo, né? E eu comecei fazendo 2 trabalhos. Eu comecei a trabalhar com meu irmão mesmo aqui, né? Que eu também sou dançarino também. Nós vamos chegar lá no Léo. Então, No Léo. exatamente. Aí eu trabalhei um bom tempo com dança também, né? Eu fazia show, dava aula de dança. Mesmo? Também é Sim, dançarino? também. Aí por muitos anos, né? Inclusive eu até sou o primeiro professor do Léo. De Pronto, olha dança. aí. Tá vendo? Para quem não sabia, para quem já nos conhece há muitos anos, aí até acompanha um pouquinho do nosso trabalho, eu fui um dos primeiros professores do Léo. E qual que é a pergunta mesmo que você fez antes? Não, quando você começou a perceber que você poderia trabalhar, ganhar a sua vida com arte mesmo, legal. com a pintura, enfim, com as artes plásticas. Legal. Então, eu comecei pintando muito quadro de paisagem, casario, marinhas, que é dentro do trabalho comercial, assim é mais fácil ser vendido, né? E foi através de uma empresa muito grande aqui do ABC, né, que fabrica tintas para manualidades, né? Todo tipo de artesanato essa empresa ela fabrica, né? Que eu tive tive uma oportunidade de trabalhar com eles e com isso aí eu comecei a divulgar bastante meu trabalho, inclusive eu agradeço bastante a eles, que eu comecei a fazer muito passo a passo de revista em tela. O que é um passo a passo de revista em tela? É uma revista criada para passar aulas de pintura. Eles vão tirando ali, é tipo um e-book, ele vai tirando Sim. foto, por etapas, e você vai ensinando a pessoa a pintar, né? De acordo com o seu estilo, né? E através disso aí eu fui me lançando e foi onde eu comecei a fazer a minha carreira
maior ainda e ver que eu tinha uma oportunidade maior de estar vendendo o meu trabalho e conseguir viver disso daí, de pintura. Que bacana. E o Léo? Como aparece o Léo nessa história? Depois da aula do irmão, aí você começou a dançar também, né, Nil? E aí, como é que é? Aí você ensinou o teu irmão. A tua mãe não ficou louca, não? 2 artistas na mesma casa, não? Ah, não. Um pouco sim, né? Um pouco preocupada também. Eu imagino, Fala, né? Poxa, né? Até meu pai falava, olha, cuidado, hein? Você vai, como que você vai viver disso aí, de quadro? Ou como você vai viver de dança? Eu falei, não, pai, se preocupa que uma hora vai dar tudo certo. Foi quando eu tava começando a dançar, né? Que eu gostava muito de dançar, eu comecei a ensinar o Léo a dançar. Ele gostou, teve um ótimo gosto para isso aí, né? E foi quando ele começou a seguir, depois seguiu o caminho dele, foi se aperfeiçoando. E foi quando eu, num determinado momento, tive que parar com a dança, porque eu tava seguindo mais pelo caminho de artes mesmo, plásticas, né? E onde ele conseguiu se engajar melhor e conseguiu entrar nesse caminho aí. É que é engraçado, essa questão da arte é uma coisa muito interessante, né? Uhum. Porque a gente não... A arte que escolhe a gente, não é não? E aí, Léo, me conta. Justamente, né? Então, eu ali como adolescente, né, já era fã do meu próprio irmão, né? E ele já tinha a carreira dele de pintura, mas também dançava muito bem. Aí ele foi se destacando, participando de competição e tudo mais, ele começou a dar aula em academias. Aí eu comecei a acompanhar o trabalho dele, e aí comecei a fazer aula com ele, né? Passei por algumas academias. E qual estilo que vocês dançavam? Então, na realidade, ele dançava dança de salão, né? Dança de salão. Lambada, Que, aliás tem gente que ganha para dançar com as pessoas, porque assim, como normalmente não tem homem para dançar, né, nos bailes, eu tô falando porque tem umas tias minhas, as velhas gostam de ficar em baile, né? E aí, elas me contaram dessa história, que tem aquelas pessoas que ganham personal dance. Personal dance, né? Que as pessoas que vão dançar isso. Justamente, né? E aí, assim, acompanhando o trabalho do meu irmão, eu também fui tendo acesso a várias academias. Aí eu fui me dedicando. Aí fiquei 5 anos como amador, trabalhava numa empresa, e final de semana só dançava, até que chegou num ponto que eu já estava ganhando já mais do que eu ganhava na empresa. Aí me dediquei totalmente à dança. Deixa eu dar uma parte. O que vocês faziam antes? Vocês tinham uma outra profissão até chegar com a arte ou não? Tinha sim, lógico, né? Porque até então, para você se manter como artista, como eu te falei, não é fácil e você tem que trabalhar. Sim. Isso que eu falo para toda pessoa que está começando a fazer arte, estudem bastante, porque você tem que estudar, né? Lógico, né? Porque não é lógico que eu pensava assim, não, eu estou estudando, mas gosto de desenhar, gosto de pintar e vou parar de estudar. Não pode ser assim, não né? existe. Tem que seguir o seu caminho correto. E aí, lógico, eu trabalhei como várias pessoas, vários artistas contam aí nessas histórias. Eu trabalhei em empresas com vários tipos de coisas. Já fui office boy, fiz de tudo. Eu trabalhei por um certo período, até quando eu era criança mesmo que eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 11 anos. 11 anos. E nessa época eu trabalhava na semana toda em empresas e depois a gente trabalhava de sábado e domingo na cidade da criança. Que legal. Por muitos anos lá. Eu também passei em várias profissões. A última que foi assinada em carteira, eu era auxiliar de contabilidade. Só problemas, só contas. Contas, né? Aí conheci essa alegria dos eventos, da dança, né? E aí foi onde eu fui me dedicando mais também. Como ele mesmo falou, tem que estudar. Eu também fiz um pouco de jazz, fiz um pouco de balé clássico. Mas me dediquei também muito à dança de salão. E aí também trabalhei um bom tempo, né? Até que em 2007 eu tive que dar um break nessa carreira de 100% dança. Né? Foi na época que meu pai ficou doente e tudo, né? Fiquei me dedicando um pouco a ele, né, nesses últimos tempos. E aí, batendo papo com ele também, ele falou, filho, volta, né? Termina aquela faculdade, ali que você também, né, prometeu que ia fazer. Atendendo até esse pedido dele, eu também finalizei uma contabilidade, a faculdade. E nessa, deu que ele fugir da arte, a arte me puxou de novo. Foi em 2008 que eu comecei a trabalhar na Vídeo Cruzeiro. Aí foi uma loucura, né? Aí não parei mais até aí que você começa a viajar, é isso? Aí comecei a viajar. Aí pronto, navio. Cruzeiros. E aí então até que em 2013 eu me tornei tripulante mesmo. E fiquei 2 anos fora na Europa, né, trabalhando como professor, né, instructor dancer, né? Dance instructor, né? E assim foi onde dividi o meu conhecimento da dança popular brasileira e latina com o pessoal da Europa, né? E aí foi uma longa história, que um dia eu posso contar também. Não, mas é legal. É bem bacana esse tipo de coisa, né? A arte é uma coisa interessante, porque ela entra, né? Você não escolhe, você é arrebatado pela arte
e pronto. Bom, nós fizemos já bastante, né, algumas imagens das obras do Nil. Eu queria mostrar, só mudando um pouquinho, né, só para dar uma mudada de bloco aqui, a gente vai ter imagens. Eu vou estar com um espetáculo, Amigos, Mulheres à Parte, lá no Teatro de Araras. Né? Então eu queria mostrar para vocês um videozinho, para quem está aí, o pessoal aí da região de Araras, dá uma olhada no espetáculo que nós vamos estar aí no dia 17. Solta lá, Flavião. Ele está procurando. Vamos lá. Agora, se vocês acharem que eu vou atrapalhar, posso procurar outro lugar? Não! A partir de hoje vai ser amigos, mulheres à parte. Adorei a colocação. Qual é o nome do seu marido? Mas o que eu posso fazer se me apaixonei pelos dois? Quem que é a culpa? Isso aí é o espetáculo Amigos, Mulheres à Parte, lá no Teatro Estadual de Araras. É um teatro lindo. Quem é aí da região, vamos lá no dia 17, tá bom? Com os atores Álvaro Tuller, o Tuca Miranda, Carol Carvalho, tá bom? É uma comédia bem engraçada. E agora vamos passar para o senhor Danilo Mora, né? Com o espetáculo. Nós partimos um pouco da dança, falamos um pouco do artes plásticas. Agora, hoje o programa está recheado das várias artes. E agora nós vamos falar de teatro. E teatro, uma coisa, eu sou um pouco tendencioso, né? Porque eu também gosto muito de teatro. E a gente vai falar um pouco sobre teatro para criança com o Danilo. Danilo, tudo bem? Bem, vamos Chico. lá, vamos descascar esse abacaxi aqui do teatro para criança, né? Vamos lá. Danilo, o espetáculo Zé Pelim ou o Balão que Nunca Existiu, de quem é o texto? O texto é da Tati Takayama. Ah, da Tati. Ela é A Tati fotógrafa. Eita. fotógrafa, dramaturga. Lava, passa, sincero, dorme no emprego, faz pastel, Exatamente. caldo de cana. A formação da Tati também é na dança, assim como os Dança. meninos também. É, da dança clássica, né? Do balé clássico. E aí a Tati começou a produzir texto, ela sempre escreveu, também fez um pouco de jornalismo, fez 2 anos de jornalismo. E lá ela começou a ter acesso às coisas de teatro, e às dramaturgias. E ali ela começou a escrever para teatro. E aí esse espetáculo, o Zeppelin, o Balão que Nunca Existiu, ela escreveu o texto num curso que ela fez na SP, Escola de Teatro, que ela começou a partir ali para o texto e produzir o texto a partir desse curso que ela fez na SP. Quem que dá aula lá de... Olha lá, aqui nós estamos tendo já algumas imagens do espetáculo, né? Quem faz parte do elenco? O elenco é a Tati Takayama. Você lembra, né, todo mundo, né? Lembro Ó, todo lembra, porque senão mundo. você vai ter problema, hein? Começa a brigar com o diretor, dá uma briga. Você sabe disso, né, Chico? E lembra disso, lembra todo mundo. É a Tati Takayama no elenco, a Samantha Verrone e eu tô no elenco fazendo música ao vivo do espetáculo, sou eu que faço. Ah, é música ao vivo? Exatamente. Ah, que legal. Você está fazendo o quê? Violão? Eu sou quase um homem-banda no espetáculo, né? Comecei a dar uma estudada sobre os homens-bandas, e aí eu toco violão, toco cavaco e tem um setzinho de percussão, que eu toco percussão também. Ah, que Espetáculo. legal. Quer dizer, aliás, é uma tendência que está acontecendo desses jovens atores hoje, de serem super-homens, né? Porque fazem uma coisa, faz outra, né? Quer dizer, são vários instrumentos. Isso ajuda muito para um espetáculo, né? Deixa o espetáculo muito mais criativo, muito mais agradável, porque a criança de hoje né, ela quer ver coisa diferente, né, Danilo? O que você está sentindo do espetáculo? Aliás, vocês estão em cartaz até quando? Aonde e até quando? A gente está em cartaz no Sesc Ipiranga, a gente tem mais 2 domingos no Sesc Ipiranga, aqui em São Paulo. No Então, Sesc Ipiranga. A gente está até o dia 19 de novembro lá no Sesc Ipiranga, sempre aos domingos às 11 horas. E esse horário é um horário muito bom, né? É bem gostoso, porque é um pouquinho antes do almoço, então os pais não perdem também o resto do domingo, né? Com a família e tudo mais. Dá para assistir o espetáculo e depois continuar o domingo assim, com a família toda. E é bacana. E me conta um pouco da história do espetáculo. O que é o espetáculo? Você falou um pouco do teatro para criança, né? Essa nova tendência do teatro para criança. Nesse espetáculo, a gente aborda um pouco do tema sobre as pessoas que estão em situação de rua, e que é um tema bastante delicado em se tratar do espetáculo infantil, né? Porque as pessoas falam disso mais nos espetáculos adultos. O espetáculo infantil, para não pesar também, para ser um espetáculo muito lúdico,
que é para as Mas crianças. a gente está vivendo, ô Danilo, isso é bem legal ter falado isso, porque a gente está vivendo a história hoje da Cracolândia, que está aí muito, e assim, todo mundo quer botar a coisa para baixo do tapete, todo mundo fala, mas não faz nada. E qual é o ponto que, assim, logicamente você não precisa contar a história toda, mas qual é o ponto, né, que vocês se basearam para falar desse assunto? Tá. Sério, inclusive. Nesse espetáculo a gente, exatamente por ser um assunto delicado, as pessoas não falarem muito, esses seres que estão nesses lugares acabam sendo quase que invisíveis, né? Você se preocupa com toda a cidade, mas não se preocupa com os seres que estão inseridos nesses lugares, né? E aí o espetáculo a gente fala de um menino e de um cachorro que trabalham e moram num lixão. Então o espetáculo todo parte da história desses meninos e desse menino que tem um sonho de voar de balão. E para ele poder voar de balão, aí que está a ludicidade do espetáculo, para ele poder voar de balão, ele trabalha no lixão para juntar dinheiro e comprar um sapato para entrar no balão e poder ser aceito num balão. Sim, entendi. Então, a gente tem um pouco desse universo, dessas crianças que também trabalham no lixão e E moram na rua. é cheio, né? Essa questão, ela é cheia nesse sentido, né? De gente que trabalha e que sobrevive, inclusive, nesse universo, né? Sim, a gente fez uma pesquisa. É isso que eu ia perguntar. Vocês foram fazer uma pesquisa de campo? Como é que foi? A gente fez uma pesquisa e a gente acabou chegando num número que, hoje em dia, no Brasil, acho que são cerca de 54 mil crianças que trabalham no lixão. Isso é muito, muito maluco, né? 54 mil crianças trabalham no lixão no Brasil e dessas 54, 80% dessas crianças nunca foram para a escola. Cara, nunca tiveram acesso à educação. Então, a gente trata um pouco desse assunto também no espetáculo e aborda um pouco desse assunto no espetáculo, sem deixar taxativo também, sem ser um espetáculo partidário, sem ser um espetáculo panfletário, né? Sendo um espetáculo de teatro e sendo lúdico também. Que é mais importante, né? Isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, o teatro em si, ele não está para dizer, isso é certo, isso é errado, né? Quer dizer, o bom teatro, ele tem que botar a pensar. Quer dizer, essa também é a tua preocupação nesse sentido, como diretor, né? Sim, o tempo todo, né? Porque a gente pensa que o público também é coautor da obra, né? Que o público também está ali para continuar a obra teatral. Então, a gente não está ali para dar aula ou para ensinar nada a ninguém, para falar que isso é certo ou que isso é errado. Na verdade, o espetáculo é mostrado para que as pessoas reflitam sobre alguma coisa social, alguma coisa que está na nossa sociedade mesmo. Você sai na rua e vê um morador de rua, você vê um cachorro de rua, um cachorro de morador de rua. Então, quando você sai do teatro, como é que você olha de novo para essas pessoas, como é que você olha de novo para esses animais, ou para esses seres que são à margem, né? A partir de um espetáculo. Como que você muda o seu olhar, como que você muda o seu jeito de pensar partindo daquilo, né? Partindo de uma obra artística. Entendi. E vocês, os irmãos Camargo, né? Os dois filhos de Francisco. Mas, brincadeira. Gente, mas o que vocês acham desse assunto? Porque assim, é uma coisa que a gente está vivendo. A gente está vivendo, aliás, uns momentos bem difíceis, né? E eu acho que é importante a arte refletir sobre esses assuntos. Como é que vocês veem isso aí também? Essa questão dessas pessoas de rua, esses moradores de rua, essa fome estabelecida, né? Que tá aí junto com a gente está vivendo isso mesmo. Isso é lamentável, né? Agora, assim, a arte está fazendo o papel dela, está fazendo as pessoas, né, refletirem, né, ter uma visão até diferenciada depois de assistir esse espetáculo, né, e cai mais a ficha, né, do que pode também tá fazendo para ajudar, né. Se a gente ficar só esperando pelo governo, né, a gente tem que fazer a nossa parte. O governo, eles estão vivendo o momento deles, né, que por sinal é bem turbulento, né. Esperamos que as coisas melhorem, mas a gente pode fazer a nossa parte. Né? Eu mesmo, assim, alguns anos atrás, né, quando eu dei aula em alguns projetos sociais também, por uns 4, 5 anos. Então, foi uma experiência que eu tive bem diferente. Então, a gente, hoje, nosso momento, ele reflete o que nós fizemos no passado. Então, de repente, eu atingi até o sucesso. Por quê? Porque, de repente, eu também olhei para o meu próximo, também fiz um pouco por ele. E, de repente, não é porque a gente faz uma coisa assim, pensando em ser premiado, mas é uma coisa natural, né? E, naturalmente, veio o sucesso. Mas então, o próximo tem que olhar para o próximo. Quer dizer, também, o artista, ele tem que se preocupar com o seu semelhante, né? A nossa arte, ela está ligada ao nosso semelhante, né? Sempre, né? Ela é um reflexo da sociedade. Com certeza, lógico, com certeza. A gente, como eu estava falando, nós temos que fazer a nossa parte, né? Como artistas, né? A gente tem que pensar no futuro das crianças, né?
porque, afinal de contas, um dia eu também fui criança. Todos nós fomos criança um Também, dia. Até eu fui criança um dia. né? Lógico. E, afinal de contas, né? Talvez passamos e vimos muito do que está acontecendo hoje, no passado também, porque muita coisa também não mudou, não. Não, Passado, até hoje, não. coisa. A gente pede pros governantes cada vez mais dar mais atenção maior à cultura, devido a isso, que é com a cultura, a criança fazendo uma aula de dança, uma aula de pintura, um teatro que futuramente ela vai ser um Muitas vezes a gente mais- tira, a arte tira muita gente da rua, né? A arte, Tira ela é fundamental, né? Talvez se a gente tivesse mais arte, a gente tivesse menos violência, né? Menos tudo, né? Com E não é, certeza. não é porque uma criança vai fazer uma aula de dança, uma aula de teatro, uma aula de música, que ela vai ser O- artista. Artista, mas... Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. Está começando o programa Cultura.com. É um grande prazer ter você, teleinternauta, junto com a gente aqui, para a gente poder debater, falar. E hoje eu estou começando o programa com vários colegas, vários convidados aqui, que eu queria já ir apresentando eles. Eu tenho os irmãos aqui, Nil e Léo Camargo, e também o ator Danilo Mora, que vai falar sobre o seu espetáculo de teatro, que a gente vai comentar bastante aqui. Bom, eu queria dizer boa tarde a vocês, meus caros convidados de hoje. Tudo bem com vocês? Boa Boa tarde, tarde, tudo bem? boa tarde. Boa Vamos, lá, tarde. vamos de lá para cá, né? De lá para cá, nós estamos com o Nil Camargo, dá o Isso. seu alô. Boa tarde Boa a todos os tarde, internautas, boa noite, bom dia para onde vocês estiverem, né? É isso aí. O Léo ao lado. Olá a todos, muito obrigado pelo convite para abrir aí. E um abraço a todos os internautas. É isso. E o Danilo. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos conversar bastante sobre teatro hoje. E é isso aí. E é isso aí. Bom, gente, vamos começar primeiro, né? Vamos fazer por essa ordem hoje, né? O programa de hoje. Que, aliás, está recheado de coisas hoje. Nós tivemos, enfim, vocês vão ver hoje, aí foi bem legal. Primeiro a gente vai falar com o Nil. Nil, me conta um pouco do seu trabalho. Vocês estão vendo o programa agora, estão vendo uma tela do Nil. Me conta um pouco dessa Exato. tela que a gente está vendo, que é uma tela de fogo, uma coisa bonita. Me conta um pouco da tua história, me conta um pouco desse trabalho bonito que a gente está vendo aqui, que o teleinternauta está vendo aqui no nosso fundo do programa hoje. Diga aí, Nil. Então, vamos falar um pouquinho da tela mesmo em si, né? Essa tela é uma tela, assim, é um trabalho, assim, né? Com bastante colorido, a minha especialidade, né? Bastante cor, bastante vivacidez na obra, né? Então eu gosto bastante de trabalhar por esse caminho mesmo, né? Obras bem coloridas, que dê bastante destaque no ambiente. É um trabalho que eu produzo e gosto de produzir bastante nessa linha aí bem clássica da pintura mesmo, né? Bom, para falar um pouquinho do meu trabalho e do... Como é que você começou? Me conta como. sim. Você pintava paredes na sua casa, sua mãe ficou brava com você, ela tinha raiva que você pintava as paredes da casa, o que aconteceu? Então, não, na realidade eu comecei desenhando, né, na escola, como toda criança começa, né, fazendo ali, desenhando no caderno. Minha mãe brigava, "Ô, pô, vai estudar." Eu sempre, né, em vez de estudar, eu dava mais ênfase no desenho mesmo, né, é o que eu sempre gostei bastante, né, comecei a desenhar. E depois, logo, veio a adolescência, falei, poxa, só desenho, isso não está me completando, né, comecei a gostar bastante de pintura em tela, onde eu resolvi seguir por esse caminho aí da pintura mesmo, né? Onde eu comecei a fazer aulas, primeiro até então de desenho, né? Eu mesmo fazia aulas de desenhos com um professor que chamava Vlamir Braguion, que eu agradeço muito também de coração, se você tiver, que faz até muito tempo que eu não vejo, né? E com as crianças também, para poder entender um pouco do que é esse processo e para ter um feedback
também, que pra gente é muito importante enquanto artista, né, Chico? Sim, Esse sim, claro. feedback de como está sendo recebido. De um Recebido assunto, a obra, né? exatamente, Também, né? e de como que é um assunto tão delicado, né? Porque a gente é acostumado hoje em dia com contos de fadas, com os espetáculos que acabam para É. cima e felizes. Esse espetáculo, ele trata de um assunto um tanto mais pesado e ele não acaba com um final feliz, porque a gente não pensa que acabar as histórias dessas crianças que moram na rua, que a gente consegue acabar e acabar de um final feliz. Porque elas continuam ainda na rua. A gente já termina o espetáculo, mas quando você sai na rua, ainda tem um monte de criança na rua e ainda continua nessas condições, né? Então a gente apenas mostra um espetáculo um pouco mais poético com essa visão, Com a visão com a visão teatral e com uma visão um pouco mais poética mesmo. Porque Então, a gente... mas uma coisa que eu tô achando, eu não sei qual é a opinião de vocês, mas eu acho que, assim, é importante que seja mostrado também esse lado para a criança tem que ver entender que existe essas mazelas que a sociedade imprime, né? Porque a gente cria um monte de criança numa bolha também, né? A gente vive todo dentro de condomínios, né? As crianças hoje vivem em condomínios, né? E a gente está inserido numa sociedade que é isso, né? São Paulo é uma metrópole, cara, enorme, e que você sai na rua e que você vê isso o tempo todo, no farol que você para, em qualquer lugar você vê, né? Na sua esquina tem, em qualquer lugar tem, né? Essas pessoas que passam invisíveis e que quando a gente faz um espetáculo desse tipo, a gente quer tirar um pouquinho essa máscara, essa invisibilidade dessas pessoas também, para que a gente possa andar na rua e poder olhar que ali também tem um outro ser humano que é assim como você também. Né? Pegando esse gancho, né, você trabalhou em completamente oposto, né, do que a gente está discutindo aqui, dentro de um navio onde a gente tem todo o glamour, toda a riqueza, né, mas você também continua fazendo arte dentro de um lugar desse. Né? Como é que é também você, como enquanto artista, né, conviver com esse outro mundo que é um mundo de sonhos, né? Como é? Justamente, né? O navio de cruzeiro, ele é gente bem sucedida. De um sonho, né? Ela entra numa magia ali, né? Então são pessoas realmente bem sucedidas, uma boa parte, ou alguém que de repente gastou assim, o tempo dela guardando esse dinheiro para viver aquele sonho. Aquele momento. Então a gente trabalha com esse nível de pessoas, né? Então como eu tive acesso... As imagens aí, né, do povo, isso, né? A gente acabou de falar da gente comendo lixo na rua e a gente vê um outro mundo que existe também. Que também não, a gente não tem que ser hipócrita. Existe. E não colocar juízo de valor, né, nas coisas. As coisas estão aí. Estão aí, né? Sem juízo de valor, exatamente. Então ali as pessoas estão realizando os sonhos delas, né? E muitas, né, de repente da classe social, é normal, né? É umas férias, né, que ela está passando, né? Então, ao mesmo tempo, eu também tinha aquela visão, eu pensava, pensava que todos os europeus eram bem-sucedidos, né? A gente imagina que nós, como brasileiros, mas lá também tinham pessoas que eram mais humildes, que de repente estavam fazendo a sua viagem única ali, né? Que guardou, como eu acabei de falar, né? Então, meu trabalho era levar alegria para essas pessoas lá. Embora, né, muita gente está no nível A, mas às vezes está em depressão, não está bem consigo mesmo, né? E eu dei aula em periferias, né, em projetos, né? É muito interessante, é onde você vê as pessoas aqui no Brasil, né, principalmente, tão alegres e tão pouco, né? Então é um contraste muito grande. Então eu também luto, né, por esses menos favorecidos também. Ajudo alguns projetos, né? E eu acho interessante isso. Faz parte, né? Eu acho que faz parte do artista, da gente desse desfilar de coisas, desses encontros. Dos encontros e desencontros que a vida tem e que faz parte, o artista tem que ter esse entendimento. Da mesma forma que você lá, logicamente você tem gente de crianças carentes que devem assistir o espetáculo, porque o Sesc, toda a rede do Sesc, né, que favorece a todos, né, que proporciona ingressos com custos baixos, baratos, né, e que possibilitam que várias pessoas possam assistir e, logicamente, que vai gente que tem mais informação e que aproveita também essa situação, né? Até porque nossa arte não tem o intuito de ser assistencialista, não, né, cara? É uma obra artística, como diz. Então, ela é uma obra para todo mundo, né? A gente não classifica essa obra para esse público ou para aquele público. Público é público, né? Exato. E a gente pode até... Eu vou esquentar essa conversa aqui. A gente está caindo nessa história, os artistas estão sendo perseguidos, né, ultimamente, com as questões das exposições. E agora, Nil, o que você acha? Qual a tua opinião sobre essa história? Né? Que o artista todos os artistas
em geral, né, todas as áreas, estão sendo perseguidos, né, porque as pessoas acham que o artista ganha dinheiro no mole, que o artista é um vagabundo e que a obra dele tem um olhar. Qual é o teu olhar como, enquanto artista, um artista plástico, em relação a esses colegas que estão aí fazendo esse tipo de arte também, né? Qual é a tua opinião? Vamos botar uma roda aí nessa história. Eu acho que, lógico, cada um tem o seu trabalho, independente do que seja, né? E às vezes a pessoa está trabalhando ali, uma pessoa de fora que não conhece tem uma visão totalmente deturbada do que a gente faz, né? De como a gente ganha esse dinheiro, como a gente trabalha. Realmente a gente trabalha bastante mesmo, não tem nada fácil não para a gente conquistar realmente o que a gente precisa, né, na vida da gente, né? A gente tem que ter bastante estudo mesmo, né? E trabalhar bastante. Como todo outro trabalhador, a gente trabalha bastante, sim. Trabalha bastante, sim, Nair. A arte já diz, é arte, né? Então ele tem aquela visão, né? Daquela situação ou daquela obra, né? Então aí é lógico que tem muita gente que tem alguns preconceitos, né? De algum tipo de arte, né? Então é uma coisa muito pessoal, né? E de acordo com a cultura de cada país, aí é legislado, né? E aqui no Brasil, né? Foi focado muito em cima do nu, né? Em cima do nu e esqueceu, né, daquela parte da arte. E outra coisa, uma coisa que eu venho defendendo, que eu venho discutindo, é assim, as pessoas foram lá porque quiseram, né? O grande problema que eu vejo é que as pessoas tiram foto de uma exposição, é que nem agora aqui, nós estamos com os quadros do Nil, que aliás presenteou, né, a Liliana com um belo quadro, né? Lá na festa dos 9 anos da emissora, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar o quadro também. O quadro é bonito, eu não vi, mas obrigado, né, em nome da emissora pelo presente. Mas dessa mesma maneira, né? Esta obra ela foi fotografada, né? Que é diferente de quem viu essa obra lá no dia. As pessoas foram até o lugar. É a mesma coisa. As pessoas vão ao teatro. Lá o espetáculo do Danilo. Se o espetáculo fala de princesa ou não fala de princesa, as pessoas foram até lá. Né? O pai deve ter lido um pouco sobre o espetáculo antes. Né? Então a gente não pode culpar o artista porque foi fotografado da mesma forma que está acontecendo agora. Fotografaram o seu quadro. Se o seu quadro tivesse alguma coisa, o Nil transgrediu alguma coisa, mas a imagem capturou, né? Foi uma imagem capturada e aí o grande problema que eu estou vendo com essa história, não é não? Essa arte que interage com o público, ela é diferenciada também, né? Então os próprios pais, no caso, né? Para levar uma criança, ele tem que saber também, né? Exato. Esses museus, qualquer arte para entrar nesses museus, tem uma curadoria enorme, né? Lógico. Pensada para aquilo também. Para aquilo. Né? E assim, você vai se você quer. É igual um certo tempo atrás estava tendo exposições aí, né, que tinha os nus e eles pediram para colocar coisa para tampar lá, né, a parte da. Poxa. Não, sabe que é Michelangelo não poderia fazer hoje, trabalhar mais? A Capela Sistina tem anjos. Tem anjos pelados. Quer dizer, então, como é que é essa Naquela história? época da Idade Média podia fazer isso, porque hoje não pode. A gente é um retrocesso, cara. Isso, para mim, é um retrocesso, né? Na minha opinião, é um retrocesso. Respeito a opinião de todos, mas, na minha opinião, é essa. Né? A gente tem que ter... Isso está muito em cena, né? A discussão de opiniões. Não é porque minha opinião é essa que eu quero que o outro também. Tudo bem, hoje nós estamos aqui na maioria de artistas, né? A gente tinha que ter. Mas é que eu acabei puxando esse assunto, como o assunto está em voga, né? Nós não temos ninguém para debater o contrário, né? Tudo bem, fazer o quê, né? Aqui. Respeitamos a opinião. Eu acho que a gente tem que respeitar, mas. É que está muito para além do gosto pessoal, né? Por exemplo, eu posso não gostar da exposição que estava sendo dita lá. Mas, pelo fato de eu não gostar, não quer dizer que aquilo não é arte ou que aquilo não é bom. Ou que... Entende? Eu tenho todo o prazer, direito de não gostar daquilo. Claro. Mas eu não tenho direito de achar que aquilo não é arte ou que aquilo é arte. Né? E você já vai também na exposição sabendo um pouquinho do que é. Então, por exemplo, se tem bastante nu, você não precisa levar a criança lá para ver, né? Aquilo que está lá, então, se não é aceito isso, né? Mas se a mãe que estava lá e levou a criança também, ela assumiu o risco de levar a criança também. É isso que eu falei. Mas, às vezes, até, a mãe não se importou. Quem se importou foi quem tirou foto. Quer dizer, que invade e coloca... E assim,
de novo, a gente coloca político querendo se autoafirmar, quer dizer, O tempo usando, todo, né? né? Isso. Político querendo se autoafirmar, né? Como o cordeiro, certinho, né? O certo. cordeirinho, O né? sensor, né? Né, o cordeiro, e aí assim, e acaba usando a população contra algumas coisas, sendo usado como massa de manipulação. Claro, Justamente. Então a claro. gente precisa, né, vigiar, né? É, esses- a gente tem que tomar um cuidado, aliás, todos, né, gente? Vamos tomar cuidado com essa história, né? De que, assim, desse policiamento cultural, né? Porque cuidado para não ser usado como massa de manobra de político, principalmente. Justamente. Né? É, Cara, nós justamente. a gente está vivendo um momento que tá de um momento sério no país, de político, e a gente, nós, povo, nós somos responsáveis por quem a gente coloca no poder. Né? Então vamos pensar, vamos estudar se a gente não está sendo usado por essa mesma casta de gente boa. Né? Exatamente. É, Até porque, cara, você liga a televisão 6 horas da tarde, você vê coisas muito piores do que a exposição, por exemplo. exatamente. E Né? ninguém critica isso, porque também. Porque massa de manobra, é massa de manobra. Então a gente É. tem que pensar sempre que nessa história toda. E hoje nós temos o controle remoto, que é um grande, Claro. né, um grande canal, né? E que a gente Claro. de censura, que aí você faz a sua censura, né? Exatamente. Sintoniza o que você quer, né? É isso aí. Ó, o papo está indo super bem. A gente tem que continuar. Vamos seguir o programa, né? É, esse final de semana nós tivemos aí na Blitz Cultural e a gente vai, quer dizer, esse programa é um programa democrático para a gente poder falar de arte, poder falar para todo mundo, enfim, mostrar vários espetáculos, vários trabalhos. E esse final de semana, eu e a Liliana tivemos lá na Livraria Cultura. Vamos lá, Flávio, vamos começar a falar um pouco do como é que foi a Blitz Cultural dessa semana? Tá aí já no ponto, como é que tá? Vamos lá, olha, a gente lá na livraria. Vários livros, muita gente, muita família lá na Livraria Cultura, né? E com uma infinidade de títulos, livros, foi uma coisa, é uma alegria a gente poder desfrutar deste momento, né, com a família dentro, né, poder chegar lá. E chegar lá tem o Teatro Eva Hertz, né, que é um teatrinho maravilhoso, que nós fizemos uma matéria lá. Vamos lá mostrar, Flávio. Tarantan, tarantan. Cadê o Flavinho? Vamos lá, Flávio. Foi o espetáculo, ó, com o Leopoldo Pacheco, Luciano Gatti e a Helena Ranaldi, com o espetáculo que se existe, eu ainda não encontrei. Muito legal o título do espetáculo. E aí nós fizemos algumas matérias lá com o pessoal. Vamos lá? Vamos para a primeira, Flávio? A chegada lá, a nossa chegada, eu e Liliana desbravando a Livraria Cultura lá na Brigadeiro Luiz Antônio, não, na Rua Augusta, com a Paulista. Aí, Chico, mais uma matéria aí pro cultura.com. Olha só, mais um sucesso aí, Que com lugar certeza. bonito. Onde que nós estamos aqui, Liliana? Me Olha conta. só, a Livraria da Cultura. Livraria gente, da é Cultura. maravilhoso. Que, aliás, um passeio enorme, muito legal, assim, para quem gosta, né? De ler, para quem gosta de vir com a família. Ponto turístico de São Paulo. Novidades aí, né, na área cultura, de literatura, muitos livros lançando. Aqui tem teatro, tem fotografia, tem moda, tem de tudo aqui, gente. Muito legal. Bom, vamos conhecer um pouquinho aqui e vamos lá pro teatro, Vamos né? pro teatro? Vamos lá. E andando aqui pela livraria, dá uma olhada no tanto de livro que tem aqui. Dá uma olhada. E olha só o que nós encontramos. O Teatro Eva Hertz. Se existe, eu ainda não encontrei. Vamos tentar falar com o elenco do espetáculo. Com o Leopoldo, com a Helena, com o Gatti. Vem comigo. E aí nós chegamos lá e invadimos o camarim. Né? Pegamos, enfim, nós chegamos lá no teatro, o Leopoldo já estava lá aguardando a gente, e a Helena nós encontramos, que é, aliás, uma simpatia, os dois, né? O
o Leopoldo, a Helena, o Luciano, gente boníssima, que nos atenderam lá no camarim. Nós entramos lá um pouquinho antes do espetáculo de ontem, lá no Teatro Eva Herz. Vamos lá, solta lá, Flávio. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. Nós estamos começando o programa Cultura.com e hoje invadindo os camarins aqui da Livraria Cultura com o espetáculo Se Existe, Eu Não Encontrei. Então eu tenho aqui os atores Helena Ranaldi, o Leopoldo Pacheco, e a gente vai falar um pouquinho desse espetáculo. Gente, obrigado de vocês. Olha, estão se maquiando, estão preparando para o espetáculo aqui hoje no domingo, né? Obrigado de vocês atenderem a gente. Imagina, obrigada a você. Bom, o que é o espetáculo, né? Se Existe, eu ainda não encontrei. Porque é um nome interessante, né? O nome já fala bastante. Porque muita coisa a gente procura e não encontra, né? Se existe, a gente não encontra. Eu acho que o tempo todo a gente vai estar procurando coisas e em algum momento a gente pode encontrar ou não, né? Mas essa peça fala sobre várias questões, né, Léo? Eu acho que é um texto incrível desse menino, que ele trata do macro e do microcosmo no mesmo texto, né? Ele tem uma dramaturgia forte, falando de assuntos absolutamente contemporâneos, né? A questão climática, a incomunicabilidade familiar, o bullying, o Alzheimer. Ele coloca tudo num lugar aí que é incrível como dramaturgia. Aliás, é interessante, né? Essa questão hoje a gente está falando muito de bullying, nós estamos vendo muitas vezes as questões do Alzheimer, que a gente está encontrando muito mais gente com Alzheimer hoje, que antigamente a gente não ouvia muito, mas hoje está muito mais definido. Antigamente as pessoas ficavam gaga, né? Ficavam gaga, né? E hoje está se encontrando essa história. Essa questão do bullying, uma criança veio assistir o espetáculo de vocês, adolescente, né? A Lívia, e ela ficou, o que chamou muito a atenção dela foi a questão do bullying. Vocês acham que o bullying hoje, assim, o jovem de hoje não consegue conviver com essa questão? É mais difícil conviver com essa questão do bullying? Porque, assim, o bullying sempre existiu. Né? Só não tinha esse nome, né? Só não tinha esse nome, né? Por exemplo, eu mesmo, quando criança, por causa de usar óculos, eu era 4 olhos. Muitas vezes 5 olhos. Eu não vou explicar por que os 5 olhos. Mas isso sempre existiu, mas a gente continua. Como é que, na visão de vocês, essa questão do bullying? A criança hoje, o jovem, ele está mais pronto ou não para essa questão do bullying? Eu acho que hoje o respeito pelo outro é necessário, né? Então, assim, eu acho que antigamente você sofria 4 olhos, o outro não sei o quê, as pessoas não davam muita importância para isso. Ok, você pode ser desrespeitoso com o outro, que tudo bem. Eu acho que hoje em dia não se permite mais isso. Por isso é falado, por isso eu acho que se deu um nome para isso, bullying. Você não pode fazer isso com uma outra pessoa, né? Então eu acho que começa a mudar um pouco de figura isso. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que ela falou, sempre existiu isso que você acabou de colocar. Eu estudava no colégio de freiras e as freiras falavam assim, isso é falta de caridade o que você está fazendo. E que é o bullying, né? Exatamente. Então eu acho que assim, hoje em dia, por um lado é interessante você perceber que você tem que respeitar as pessoas, que você não pode ficar gozando, brincando com uma coisa, com uma fragilidade do outro, ou com, enfim, algum defeito, né? Então porque todos nós temos algum defeito, ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. O que é defeito, né? E o que é defeito? O que é normal, o que não é, né? Usar óculos é Com defeito. certeza. Exato. Quer dizer, esse lugar é que mudou a visão. O bullying coloca as coisas um pouco no lugar nesse sentido. E acho que sim, acho que a moçadinha está sofrendo muito, né? Está sofrendo mais. Eles sofrem muito. O nível de suicídio aumentou muito em adolescentes e tudo, e muito em função do bullying, vídeo que aconteceu agora mesmo em Goiás. Sim. 2, 3 semanas atrás, né? Quer dizer, na verdade, o tema, ele é muito atual. Atualíssimo, né? A gente está vivendo isso e a gente precisa, quer dizer, o teatro também tem essa função, né? De buscar essa história, né? E eu acho que nos tempos de hoje também as pessoas, elas estão... Primeiro que a violência está muito banalizada, né? E as pessoas têm uma outra tolerância, então é muito perigoso mesmo, né? De repente, uma criança que está sofrendo isso, ela pode ter uma reação ou de tentar se matar, ou de atirar no colega, ou de... Então, eu acho que é importante falar sobre isso, né? Para as pessoas estarem atentas. No caso da nossa história,
isso que o Léo falou, ele faz um personagem que está completamente envolvido com as questões do planeta, não consegue enxergar o que está acontecendo na família. Nós vamos chegar lá, nesse assunto. Então é perigoso, porque essa falta de comunicação, de atenção com as pessoas... De perceber o que está acontecendo com o outro e principalmente dentro de casa. Pode ter consequências terríveis, né? Você pode ter consequências terríveis. Tá certo. E o teu personagem é um ambientalista e que está envolvido com as questões mundiais e não consegue entender enxergar o que acontece dentro da própria casa. Quer dizer, aí, voltando, né, uma prima minha que assistiu, quer dizer, ela se tocou neste ponto, que que o adulto também acaba sofrendo isso ou não percebendo isso, né? Como é que é essa história, né? Também é muito atual, né? Porque a gente vive isso tudo, né? Isso tudo é que eu acho que o Nick Payne, que hoje em dia tem 33 anos, e que nossa, jovem, né? Um menino, com né? 25 anos, consegue lidar com assuntos tão profundos e tão abrangentes numa dramaturgia onde você, por exemplo, ele não fala sobre o Alzheimer, mas o Alzheimer está presente na peça. Em nenhum momento se fala sobre Alzheimer, mas ele está presente o tempo inteiro. Porque nós estamos vivendo muita gente com Alzheimer. Pela dramaturgia, a comunicação dela com a mãe, você vai percebendo a repetição, talvez, que a mãe está com Alzheimer. Não é usada essa palavra Alzheimer. Mas não é usada, não se fala objetivamente. E o George, que é esse cara tão preocupado com o planeta, tão preocupado em salvar o mundo, né, não consegue ver a filha, o que está acontecendo, não consegue entender a relação dele com a mulher. Então ele é um dramaturgo que escreve por camadas. E ele vai chegando em lugares, nas pessoas, de uma forma curiosa, né? Por exemplo, alguém que se toque com a questão climática, o outro com a falta de comunicação familiar interna, o outro com são temas que a gente está vivendo completamente. Na verdade, então, uma coisa que eu percebo é que o texto é universal, né? Ele fala com as pessoas aqui dessa cidade, ela fala com o estado, de Londres, ele vem, porque fala do humano, né? Fala das questões humanas, das dificuldades de cada um, né? Das defesas. E curiosamente, esse espetáculo é uma tragicomédia. Tá. Ele é uma tragicomédia. Os personagens são a direção do Daniel Alvim. Isso. Do Dani. Acho que o Dani vem há anos, né, com esse projeto dele, com a Helena, eles resolveram bancar e produzir esse espetáculo. E acho que a gente vem numa contramão de tudo que vem acontecendo hoje em dia no país, né, com toda a dificuldade. E a gente está muito feliz que o espetáculo está dando certo. E é isso aí. Então acho que vem preencher um lugar importante nesse momento, esse texto. Super atual, né? Eu queria dar os parabéns, porque se existe eu ainda não encontrei. É interessante esse nome. E vocês vão até quando, né, aqui em temporada? Estamos aqui no Teatro Eva Hess, né, dentro da Livraria Cultura do Conjunto Nacional, e nós vamos até dia 10 de dezembro. Sábados e domingos, sábados às 21 horas e domingo às 19 horas. Eu queria então agradecer vocês, né? E vocês estão no programa cultura.com da UpTV. Então eu queria que vocês fizessem uma chamadinha para as pessoas para assistirem o programa amanhã, né? Claro, então por favor nos assistam no programa cultura.com da UpTV. Na UpTV. É isso. Pessoal da cultura.com da UpTV, se existe ainda não encontrei, está aqui com vocês. Muito obrigado. E venham ver o espetáculo. Venham ver o espetáculo. Vocês vão falar que dia que está o espetáculo? De que dia? Sábados e domingos. Sábados e domingos. E além de nós dois, temos mais dois atores maravilhosos com a gente, que é o Luciano Gatti e a Liv Ziese. Isso. Então, estaremos aqui mais uma vez falando para vocês no Teatro Eva Hess, sábados e domingos, sábados às 21 horas e domingo às 19 horas. Isso. Só para complementar, esses personagens é a Fiona, que é uma professora de uma escola onde a filha estuda e que começa a enfrentar esses conflitos ali dentro, né? O George, que é esse cara preocupado com o planeta e não consegue enxergar o que vem acontecendo dentro de casa. A Liv Ziese, que faz a Ana, a nossa filha, que é uma menina de 15 anos, gordinha, e que sofre o bullying na escola. E o Gatti, que faz o Terry, que é o meu irmão, e que é um outsider que vem de fora e começa a enxergar e a tocar essa família nos seus pontos, né? É isso aí. Bom, gente, muito obrigado. Obrigada pela generosidade. Isso são os camarins, né? A gente, é o teatro, como é que ele acontece.
Bom, gente, muito obrigado Obrigado pela a você, entrevista. Chico. Obrigado Né? a você, cara. E vocês acompanham o programa cultura.com, lá na uptv.com.br. Um beijo e pratique cultura. Bom, gente, terminando aqui a entrevista, e aí quem que passa por aqui? Opa. Luciano Gatti. E aí, Gatti, tudo bom? Tudo bom, e nós você? Já estávamos de saída, encontramos com o Gatti, vamos falar um pouquinho do espetáculo. Gatti, se existe, eu ainda não encontrei, como é que é? Como é que está sendo essa experiência de fazer espetáculo, conviver com esses atores, como é que está sendo essa experiência? Olha, está sendo muito gratificante, eu acho. Primeira coisa é isso, porque a peça comunica muito, o público se envolve, acompanha a peça do começo ao fim. A peça tem 1h40, ri, é aquele humor inglês, você começa rindo, se divertindo, de repente o barco vai mudando de rumo, você começa a ficar tenso na cadeira e daí tem as surpresas que o texto proporciona. É muito bom, uma turma boa para jogar, para interpretar, para estar do lado, para conviver no camarim, que é super importante, né? A convivência, super feliz aqui. Então tá bom. Então venham todos aí. Gatti, obrigado. Obrigado, hein? Valeu, Isso não foi ensaiado. Não foi ensaiado. Sem querer. Agora eu vou terminar a matéria. Bom, gente, é o seguinte, então, terminando agora a matéria, né, aqui no Teatro Eva Hertz, o espetáculo Se Existe Eu Ainda Não Encontrei, tá bom? Venha assistir o espetáculo, muito bacana. E aqui os bastidores da nossa Blitz Cultural. Pratique cultura. Venha assistir o espetáculo A Voar. Nos dias 4, 5, 11 e 12. De novembro, uai. Às 18 horas. 18 horas? É 6 horas da tarde. No Teatro Doutor Butica. Esse teatro aí é novo. É lá no Shopping Metrô Tatuapé. Ufa, bastante coisa, né, gente? Olha, então nós tivemos essas matérias lá, nós inauguramos, eu inaugurei lá o Teatro Doutor Butica, lá no Tatuapé, dentro do Shopping Tatuapé. Então o A Voar está lá agora, mas tem mais esse final de semana, sábado e domingo às 18 horas, A Voar. Nos outros 15, na outra quinzena, é Panos e Lendas, sábado e domingo até o final de novembro, sempre às 18 horas. Lá é um teatro charmosíssimo, Teatro Doutor Butica. E mais ainda, gente, eu queria também dar algumas outras dicas. Eu estou com outro trabalho, que são as cantorias de roda, que é um trabalho que a gente desenvolve cantando para as crianças. Então, nós estaremos na cidade de Presidente Epitácio, dia 11 agora, dia 10 na cidade de Regente Feijó, no dia 23/11, Dracena, e 24, Paraguaçu Paulista, tá bom? Vamos cantar para essa criançada, vamos fazer esse trabalho todo. Gente, o nosso tempo está esgotando, né? Eu queria agradecer o Nil e o Léo, o Danilo pela presença aqui hoje. Foi muito legal a discussão, o bate-papo. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais para a gente terminar o programa. De antemão, eu agradeço a presença dos três, tá bom? Ok, muito obrigado. Vamos lá? Bom, vamos lá, gente. Eu gostaria de convidar vocês aí para estar curtindo o meu canal no YouTube, né? Que é Nil Camargos Artes. Futuramente eu vou estar fazendo vários passo a passo de pintura, né? Eu gostaria bastante que vocês... Nil, fala mais dessem uma devagar. dica lá. De novo, repete. Mais uma vez. Gostaria que vocês curtissem o meu canal, tá? Que futuramente eu vou estar postando para vocês vários passo a passo de pintura. O nome do canal é Nil Camargos Artes, tá? Lembrando também que a gente tem uma loja de decoração, fica em São Bernardo do Campo. Nessa loja eu dou aula de pintura, tá? Presencial, é na loja King Arts, fica na Rua Frei Gaspar, número 680. E também, para quem quiser estar comprando algum trabalho meu, só ir lá no espaço cultural lá do Shopping Interlar, no Interlagos, ok? Obrigadão aí, Cabreiro, obrigado a todos. Imagina, obrigado a vocês. Opa, muito obrigado aí ao espaço, a oportunidade de estar aqui falando sobre o nosso trabalho, sobre a nossa carreira, né? E sobre tudo que foi abordado aqui. Acho que é muito importante para todos nós, né? Então, além de dançarino, professor de dança, né? Eu sou produtor também de eventos, né? E estou trazendo aqui para o ABC, junto com meu amigo Celso Gazu, mandar um abraço para ele, inclusive, né?
E temos o projeto Noite Latina Caliente, né? Onde acontece uma vez por mês lá no Giramundo Bar, em São Bernardo, próximo ali ao Golden Shopping, né? E dia 18 agora, sábado, estaremos aqui no Hilários Bar, onde já acontece o stand-up, né, muito famoso lá. E após o stand-up, às 11 estaremos lá com esse projeto também, Noite Latina Caliente. Pode procurar a página também lá. E nas redes sociais, né, meu nome está como Léo Camargos Dance. Você pode me procurar também. Tem o blog também, Léo Camargos Dance. Tem no Facebook. É isso aí. Muito obrigado. Faltou também o evento também, Tarde Dançante Morumbi, que é um evento que acontece também uma vez por mês, onde envolve dança de salão, personal dancers. Um evento muito bacana que acontece. Está no Morumbi também, que eu sou um dos organizadores, junto com a Terezinha, que é minha parceira lá. Então, o pessoal da Dança de Salão, São Paulo. O pessoal da Noite Latina, ABC. É isso aí. Muito obrigada. Danilo? Muito obrigado. Queria agradecer também pelo convite, Chico. E convidar todo mundo para assistir o espetáculo Zeppelin, o Balão que Nunca Existiu, que a gente fica mais 2 domingos lá no Sesc Ipiranga, os domingos às 11 horas da manhã. E depois a gente entra em cartaz a partir de dezembro, 2 de dezembro, lá no Teatro Arthur Azevedo, na Moca. Ah, que bom! Os espetáculos são gratuitos lá na Moca. Então a gente vai fazer todos os sábados e domingos às 4 horas da tarde, a partir do dia 2 de dezembro. Lá parabéns! Até o dia 17 de dezembro lá. Então convido todo mundo para estar lá e muito obrigado pelo convite. Vocês têm um site, alguma coisa? Temos www.ciavariante.com.br. Também é fácil de encontrar a gente no Facebook. Só digitar lá Cia Variante, que tem toda a nossa agenda, tem fotos de espetáculo e tudo mais. Dá pra gente conversar bastante por lá também. Obrigado, Chico, pelo convite. É isso aí. Bom, gente, eu estou felicíssimo. O programa de hoje foi muito produtivo, muitas novidades, muitas conversas aqui, muito bate-papo. Eu queria agradecer, né, a direção também da UpTV para me dar essa oportunidade de falar de cultura. Muito obrigado, Liliana Gonçalves. E vamos em frente. E lembrando sempre, gente, pratique cultura.